Agora deu! Buenas noches, muchacha. Vamos falar essa noite. Como eu falei, Gisele vai falar sobre saúde emocional e física e espiritual. Gente, essa live vai ser assim, a gente vai deixar fluir. E assim, mulher, a gente sabe que é tudo junto e misturado, não é? Então a gente não tem esse negócio de uma caixinha aqui, uma caixinha colar. É tudo sistêmico, é tudo junto. Então a gente, tudo que for dúvida de parte emocional, da parte física, parte espiritual, a gente quer muito que vocês participem, que vocês perguntem, tá bom? Então utilizem essa caixinha para fazerem perguntas. Então, assim, Gi, seja bem-vinda ao meu espacinho de esperança. Eu falo que essas minhas lives são lives de esperança, porque, afinal, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de loucura, foi o ano passado, foi isso que Deus colocou no meu coração. Que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E nada melhor do que lembrar dos nossos testemunhos para fazer isso. E aí, eu tive a honra de encontrar você através da Alessandra, através da vida. E aí, através de vocês, eu encontrei o Mediação Físico-Emocional, que tem sido um processo que tem também me tocado muito. Eu estou passando por ele, eu estou vivendo ele. A Gina, que está aqui, também está passando por ele. Assim que eu comecei, indiquei, ela já começou. Né, Ju? Então, assim, tem sido muito transformador, né? Como eu falo, já falei para a Ju, já fiz vários cursos, e você mesmo fala, né, Gi, lá no Mediação, que nada do que a gente vai falar aqui é novo, mas pode ser que agora faça um sentido diferente para você. Então, nós queremos muito que nesse dia 31 de março, nós possamos falar sobre mulher, sobre ser mulheres, sobre os registros que o nosso útero, que o nosso corpo faz de tudo que a gente vive, de tudo que a gente faz. Então, Gi, a palavra é sua. Eu quero agradecer, muito obrigada a presença de todos aqui, por favor, não vão embora. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui já sabem da minha história de cós salteado. E eu quero que a Elaine, que está aqui, extremamente conhecedora da nova medicina germânica, vou explicar mais ou menos sobre isso, só bem pouquinho, isso aqui não é aula de nada. Isso aqui, ó, é só o nosso coração falando. Mas como a gente sabe que em todos os lugares tem de tudo, tem de todos os tipos de pessoas, eu não quero falar só com um tipo de pessoa. Eu não quero falar só com você que está encantadinha com a Gi e com a Gi. Eu quero também falar com você que está aqui nessa live com a cara assim, ó. O que vai falar, hein? que vai esse ser negócio de útero? Que vem que aí, bobagem, né? Que bobagem. Isso daí, ó, eu adoeci meu útero porque a minha mãe, minha avó, minhas irmãs e todo mundo adoece do útero e tá tudo bem. Então, tem muitas pessoas que acreditam, né, que a enfermidade bate na porta para ficar. Bate na porta para entrar e você só fala, pode entrar. E, na verdade, você também não é culpado de nada, culpada de nada. Ah, Gisele, está falando então que eu peguei o coronavírus, a culpa é minha? Ou então eu enchi meu útero de miomas, a culpa é minha? Não, a culpa não é de ninguém. A gente precisa sair da culpa e ir para a consciência, ir para a responsabilidade, ir para a amorosidade consigo mesmo. Porque é um dos princípios, né, que Jesus pediu para a gente, amar o próximo como a ti mesmo, só que a gente troca isso. E o nosso corpo, ele o tempo todo, ele vai reagir, ele vai solucionar por você, resolver por você coisas que você não dá conta aqui no coração, não dá conta aqui na cabeça, que você quer esquecer. Eu não quero nem lembrar daquele dia que eu fui abusada, eu não quero nem lembrar daquele dia que eu fui desvalorizada pelo meu marido, que eu fui violentada sexualmente, eu não quero nem lembrar daquele dia que eu perdi a minha filha, que eu abortei meu filho. Eu não quero nem lembrar. Se você faz parte desse grupo de pessoas que falam aqui, que já falaram essas frases ou que falam ainda,
possivelmente você é uma candidata de fazer psicossomatização, tanto no seu corpo, quanto também no seu psicológico, quanto também no seu comportamento. Infelizmente, nós não estamos acordadas suficientemente, nem despertadas ao ponto da gente se perceber quando a gente está se sabotando, quando a gente está se fazendo mal e se chicoteando. A gente não está acordada de estar com o olho aberto mesmo, sabe? A gente está sonâmbula, está vivendo a vida assim, ó, no automático. E quando a gente menos percebe, aquela enfermidade, aquela situação ataca o seu corpo, a tua imunidade vai para baixo e aí você precisa fazer alguma coisa. Então, para resumir, a nova medicina germânica foi descoberta pelo oncologista alemão chamado Hammer. Ele teve um câncer, a esposa dele também, logo depois que eles perderam um filho. Ela teve um câncer nos ovários e ele teve um câncer nos testículos. E ele não achou isso uma coincidência, já que eles tinham acabado de perder um filho de maneira impactante e inesperada, que foi através de um assassinato. E ele foi pesquisar isso tudo no cérebro, aqui, através de tomografia cerebral. Não satisfeito, também foi pesquisar no cérebro de todos os pacientes daquele hospital que ele trabalhava. E assim ele pesquisou durante mais de 30 anos. E hoje o mundo inteiro fala sobre essas coisas. Mas eu estudei isso? Estudei. Eu estudei outras técnicas, outras coisas. Eu também estudei. Mas eu não estudei para fazer com ninguém, para ajudar ninguém, para fazer técnica nenhuma, para decorar o que causa o quê. Eu simplesmente peguei aquilo que fez sentido na minha vida. Não é que fez sentido na vida das meus pacientes, porque eu nem pensava em fazer nada. Eu não pensava em ajudar ninguém, assim, nesse sentido, né? Eu já ajudava, mas eu já tinha o meu jeitinho de ajudar. Porque eu tinha um pouco de medo de falar, de abrir a boca, de falar dessas coisas, e as pessoas falando assim, meu Deus do céu, já tinha jeito de louca. Já tinha jeito de louca. Já tinha um jeitinho meio assim fora da caixa. Agora eu tenho certeza que é Pinel, né? E eu realmente já passei por situações bem constrangedoras de não conseguir me comunicar de forma clara. Sabe, tanta coisa. Acho que você já deve ter passado por isso também. E principalmente misturar ciência e religião, ou fé, misturar a emoção, misturar isso tudo é bem complicado para algumas pessoas que são setorizadas, que raciocinam de forma setorizada. E eu, Gisele, percebo que está tudo muito assim conectado, que quando eu estou distante de Deus, quando eu estou distante de Deus, eu não estou orando, não estou falando com Ele, eu estou desconectada, provavelmente eu posso ter mais dores no meu corpo, me sentindo desvalorizada. Mas eu não fiz nada, não trabalhei, não fiz ginástica, mas eu acordei toda dolorida, eu durmo no mesmo travesseiro, na mesma cama todo dia. E de repente eu senti muitas dores. Então, aí é a prova do que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre o útero, beleza? Então eu só fundamentei para que a gente possa começar a falar como que eu comecei a deteriorar o meu útero, que eu retirei agora, faz 1 mês e meio, gente. Eu tenho 42 anos e eu retirei o meu útero. E minha família toda já retirou, minhas tias, minha mãe. E aí eu conversei com elas, eu falei assim, o que vocês sentiram quando vocês tiraram? Elas falaram assim, numa mesa assim, a gente estava sentado. Eu senti vazio. Aí a outra... Eu senti frustração. Fiquei pensando que eu queria ter mais filhos. Me senti mutilada, como se tivessem tirado uma parte de mim, mas uma parte muito importante, que falava de mim, que era o meu feminino. Então, assim, cada uma falou uma coisa muito séria do que elas sentiram logo depois que elas retiraram o útero. Então, Gi, tudo isso tem muito a ver, sabe? Tem muito a ver com o nosso feminino, que é o órgão que nos diferencia do homem. Quando eu vi seu post, né? Foi quando assim, a gente já estava começando já tinha alguns contatos, te seguia desde a Semana da Inclusão Reversa, que eu participei, né? E foi quando eu te conheci.
por nome, por ouvir falar, né? E aí, quando eu comecei a ver seus posts. Quando eu vi o seu post do mioma, foi quando tocou e essa live nasceu naquele post. Porque eu falei, nossa, a gente tem muita história junto. Porque quem me conhece sabe que o meu grande testemunho envolve também o meu útero, que foi quando foi e mioma, né? Na verdade, eu tive um mioma, para quem está aqui e não me conhece, eu tive um mioma que me acompanhou de 2007 até 2011. Em 2011 eu engravidei e quando eu estava com 21 semanas, esse mioma estava tão grande que ele necrosou. E ele necrosou e ele causou uma obstrução intestinal no meio da minha gestação. E eu passei por toda uma cirurgia, um processo, e o meu milagre hoje está aqui com 9 anos, andando pela casa, me ensinando muito. É uma menina, uma criança linda, minha filha, nossa filha que chama Vitória, e é assim, minha razão de viver. E hoje eu tenho um outro mioma no meu útero. Né? E hoje eu estou passando por um processo de avaliação se eu retiro ou não retiro o meu útero. Porque pela idade, hoje eu estou com 43, e os médicos falam, olha, não compensa mais você tirar só o mioma, porque às vezes é melhor você tirar todo o útero. Só que para mim é um processo que eu ainda não aceito. De verdade, eu ainda não consigo me ver. E até a ginecologista falou, Gisélia, se a gente for realmente por esse caminho, você tem 1 ano de preparo para essa perda, para essa retirada. Aí vem a Gisele com aquele post e me mostra tudo aquilo. E eu falei, live, eu quero uma live com a Gisele já. Porque vocês sabem que eu trago aqui, primeiro é para mim. Eu sou a primeira beneficiada. Nada aqui a Gisele é que ela sabe, não. Eu sou a primeira aprendiz, a primeira a aprender, a primeira a ser abençoada. E depois, né, passa por mim e vai, e segue, né? E segue jorrando. E é assim que eu quero que continue sendo. Então, por isso que nasceu essa live. Queria explicar isso. Então, nós somos totalmente responsáveis sobre o que nós sentimos. Essa frase já fala muito, porque nós sempre vamos ter a tendência de responsabilizar o outro por aquilo que está me decepcionando ou por aquilo que está me agradando também. Se eu gosto muito dessa aqui, da Gi, eu vou falar, Gi, cara, quando você entra na live, eu me sinto zen. Porém, você provoca em mim o zen que já está dentro de mim. E ao contrário, Gi, quando eu entrei, você ficou com a cara bem ruim, hein? Eu acho que você não gostou muito de quando eu entrei, não. Então, seja lá o que você sentiu, é só seu. Eu não preciso me sentir absolutamente inadequada ou ruim, uma pessoa ruim, porque você fez uma careta quando eu entrei. Então, essa pegada da nossa conscientização do que eu sinto é um primeiro passo para um monte de coisas da sua vida. E agora eu quero falar para vocês, né? Eu fui mãe com 19 anos e hoje ela tem 23 anos. Uma mulher linda. E lá naquela época, com 19 anos, eu não tive, digamos, força, torque, ímpeto, nem tive maturidade, e também bateu a porta todo o meu script de toda a minha vida, da minha vida com a minha mãe, da minha mãe com a minha avó, da minha avó com a minha bisavó materna. Tudo isso bateu a minha porta. Nenhuma mãe conseguiu se sentir leoa. Elas eram no fundo, mas na prática elas ficavam muito reclusas, muito inseguras de tomar esse papel, não é? De pegar, não, eu sou a melhor escolha para o meu filho, mas não. A proteção dessas mães era invertida. Para proteger a minha filha, minha avó lá atrás falou, para proteger a minha filha e desejar que a minha filha estude em troca de trabalho, a minha filha vai passar de casa em casa sendo empregada doméstica em troca de estudo. Eu peço roupa e estudo, não precisa pagar nada, mas eu só quero que minha filha estude. Para minha mãe, naquele momento, era um abandono.
para minha avó, do jeito dela, era uma proteção. Era dar para a filha aquilo que ela não era capaz de dar lá no fim do mundo. Lá no fim do mundo de roça, né? De mata fechada. E na minha mãe foi impresso nela o quê? O abandono. A minha mãe não gosta de mim. Eu vou porque ela me joga lá naquela casa.